Aleluia. Entenderam, queridos? Então é por isso que Jesus pregou tanto sobre esse assunto, né? Por isso que ele falou tanto de hipocrisia, por isso que ele chamou tanto os fariseus de hipócritas, né? Por isso que ele repudiou tanto, por isso que ele os repreendeu tanto, né, daquela forma. Por isso que ele questionou tanto, né, as suas atitudes, né, os seus ensinamentos, né, exatamente porque eles não viviam conforme a determinação genuína de Deus, conforme o preceito original, né, estabelecido pelo Senhor. Então, como eu disse para vocês, né, o jovem rico ele exortou, né, por mais que de fato, né, ele pertencesse a uma classe, né, mais elevada, né, uma classe social mais nobre, né, por ele ser, como a própria palavra diz, né, um jovem bem-sucedido, né, um jovem rico, né, por mais que Jesus, porque Deus não fazia, né, Deus não faz acepção, Deus nunca fez acepção de pessoas, Deus nunca foi assim, né, Jesus também tinha todas as características de Deus, ele era o próprio Deus, né, Jesus jamais, né, reverenciaria alguém, prestigiaria alguém apenas por sua condição financeira, por sua classe social. Mas por mais que ele fosse uma pessoa nobre, né, de uma casta nobre, distinta na sociedade, Jesus exortou ele como uma pessoa comum, né? E ele sabia, ele até conhecia também a palavra, ele tanto conhecia quanto ele disse, né, que já vivia daquela forma, né? Ele disse que tinha observado aquela lei, aqueles princípios, que ele sempre observou a palavra de Deus daquela forma, que ele sempre viveu daquela forma. Mas Jesus exortou ele, Jesus pregou para ele, Jesus orientou ele. Agora já o fariseu não, Jesus falou, pratica o que você prega, né? Tem pessoas que precisam ser exortadas. Tem pessoas, né, que erram por ingenuidade, que pecam por simplicidade, né? Enfim, por precipitação, por equívocos, né? Com essas pessoas nós temos que sentar, orientar, ensinar, ter paciência, ter mansidão, né? Enfim, carinho, né? Afeto, para podermos orientar essas pessoas, ensinar a vontade de Deus para essas pessoas. Agora já tem outras, né, que não é nem necessário a gente ensinar, porque eles mesmos sabem e não praticam, né, de negligentes que são, não praticam de ruins que são, literalmente, né? Não praticam, não vivem, né, segundo a vontade de Deus, porque não querem, por maldade mesmo, por perversidade mesmo. Tem gente que conhece a palavra, né? Tem gente que está lá no mundo e conhece a palavra tanto quanto um pastor, né? Tem gente que está lá na vida do crime e conhece a lei tanto quanto um advogado, quanto um juiz, quanto um policial. E não, né, se sujeita, né, porque não quer, espontaneamente, né? Então, queridos, todas aquelas pessoas que participavam, né, que faziam parte daquela congregação, daquelas congregações, né, que congregavam naqueles templos, né, e que se sujeitavam ao judaísmo, né, se sujeitavam àquela crença, que viviam inseridas dentro daquele princípio, né, daqueles princípios, muitos estavam ali por ingenuidade, muitos estavam ali
presos, né? Presos àquela cultura, né? Por uma ingenuidade, por falta de conhecimento. Muitos estavam ali errando, né? Por falta de conhecimento, porque a palavra diz que é por isso que as pessoas transgridem, né? Que as pessoas pecam por falta de conhecimento das Escrituras. É por não conhecer das Escrituras que vós errais. Muitos vivem no erro, muitos vivem praticando iniquidade porque não conhecem a palavra de Deus, né? Não tem o pleno conhecimento, né? Não possuem o pleno conhecimento, né, da verdade. Ó. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja, né, o qual deseja que todos os homens alcancem salvação através do conhecimento original da palavra, do conhecimento original da verdade, do pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Ou seja, é um só mandamento. Se é um só Deus, é porque é um só caminho. Né? É porque é um só preceito, é uma só regra. E há um só mediador entre Deus e os homens. É esse caminho. É Jesus o caminho. Só tem uma maneira de nós chegarmos a Deus, de nós alcançarmos vida eterna, através desse caminho, através dessa doutrina. É igual quando o povo estava, o povo, né, tinha recebido uma determinação no Antigo Testamento, né, em Números capítulo 13, Deuteronômio capítulo 1, quando o povo tinha recebido uma determinação de Deus, né, de pelejar, de lutar, de combater contra os cananeus, contra os amorreus, né, contra aquelas pessoas, né? Enfim,